Boa noite, gente. Nós estamos aqui mais um dia para o nosso curso. Hoje nós vamos continuar a temática, o que é vida, fluido vital. Nós vamos tentar, né, fechar essa discussão hoje para a gente ficar mais tranquilo em relação a algumas questões que surgiram no estudo passado. E vamos ver se hoje, nesse novo olhar, com esse novo texto que a gente está trazendo do Alexandre Cardia, a respeito desse assunto, para ver se a gente consegue ir fechando melhor as questões que ficarem abertas. E levantar novas questões. Então, a partir desse momento, nós vamos sintonizar a nossa mente uns com os outros, para que a gente possa se unir de mente e coração, porque sabemos que mesmo distantes, nós já temos um afeto estabelecido uns com os outros, um respeito pela opinião do outro, e uma vontade constante de aprendizado. E que essa vontade permaneça conosco até o final desse curso, desse momento de estudo. Então, na semana passada, eu fiquei muito preocupada, foi com você, viu, Arlene? Você saiu assim do estudo e falou assim, meu Deus, tudo confuso, está tudo confuso na minha cabeça. E aí eu falei, gente, não dá para a gente passar para frente, eu acho que a gente precisava ainda de retomar. E voltando no livro do Alexandre Cardia, Uma Breve História do Espírito, né? Eu achei interessante demais esse capítulo e falei, olha, a gente podia até ter, né, acrescentado, será que seria possível voltar para que a gente pudesse aprofundar um pouco as nossas discussões? E já aproveitando, eu vou explicar para vocês que nós temos mais um encontro, tá? Antes da gente fazer o bate-papo com o autor, que já vai ser as considerações finais. Então, daqui 2 semanas, nós já vamos fazer o bate-papo com o Elias, que já vai trazer para nós as considerações finais sobre o livro, né? E aí nós vamos poder ainda questionar essa quarta parte, que é a parte que nós estamos terminando de estudar, que é tratando, né, da questão do espírito, né? Então, é esse o objetivo nosso para esse momento de estudo desse ano. E encerraremos, então, daqui 2 semanas. A próxima semana, nós vamos estudar sobre o pensamento. Nós vamos começar o estudo sobre o pensamento. Talvez vai ficar ainda muita coisa em aberto, mas aí, na outra semana, nós vamos fazer o bate-papo com o autor e aí nós encerramos esse grupo de estudo do livro Contextualizando Kardec. Bom, então vamos lá, né? Se é para a gente conversar, vamos conversar então, e eu já vou colocar aqui o texto para que a gente já entre direto. Eu queria saber, alguém teve a oportunidade de ler o texto? Eu confesso que hoje eu não tive como. Eu Não. separei a parte da tarde, mas Certo. Tá bom, então. Eu li. Então, nós vamos então fazer uma leitura e vocês vão perceber que muito do que ele está trazendo aqui, que eu achei interessante, é que eu não sei se a Arlene ou quem leu percebeu isso, mas eu achei que muito do que a gente vai ver passou pela nossa discussão da última segunda-feira. É isso que eu achei legal, porque eu acho que só vai o que a gente vai ver aqui hoje, talvez vai nos falar assim com mais tranquilidade, olha, é por aí, né? Vocês não estão totalmente equivocados, a coisa passa por aí, né? Então vamos começar vendo aqui, porque nesse livro o Alexandre Cardia ele faz o livro é muito em relação à questão Deus, espírito e matéria, né? Mais ou menos isso que ele faz o livro dele. E ele faz um apanhado nessa parte aqui, dessa questão da vida. E aí, por isso que eu achei interessante. E vamos lá, vamos começar lendo. Eu quero saber se alguém pode ler para nós. olha, se vocês já não enjoaram da minha leitura, eu posso ler. Pode ler, eu, por mim você pode ler. E aí a gente vai parando e conversando, tá bom? Alexandre Cardia Machado, Uma Breve História do Tempo. A Caminhada Terrestre.
O que é vida? Este é um ponto fundamental para o entendimento de como se dá o processo de evolução do espírito. A vida, segundo Aurélio, é um estado de incessante atividade funcional peculiar à matéria orgânica, animal ou vegetal. Para Allan Kardec, a vida seria tudo aquilo que possui princípio vital, sendo este uma propriedade da matéria, divergindo assim do conceito de vida espiritual. A vida nada mais é do que um sistema autônomo, capaz de evoluir por seleção natural, pelo mecanismo de transferência de genes aos descendentes. É um sistema termodinâmico aberto, negaentrópico, capaz de se autorregular, capaz de trocar matéria e energia com o meio externo, capaz de realizar algumas funções básicas como comer, metabolizar, excretar, respirar, mover, crescer, reproduzir e reagir a estímulos externos. Reinaldo de Lucia simplifica dizendo: vida é uma propriedade da matéria que confere a seus possuidores a capacidade de metabolismo e replicação. Eu quero conversar sobre esse parágrafo aqui e esse início aqui, né? Esse começo que ele faz aqui. E interessante porque para a gente entender de onde ele começa a fazer a análise dele, né? Porque ele, como é uma breve história do espírito, e o espírito passa pela vida material, e ele vai fazer essa análise aí da vida, porque isso tem a ver com essa questão do elemento espiritual que ele está trazendo. Mas aí eu queria conversar com vocês sobre isso aqui, ó. Isso que ele falou aqui, o que te chamou a atenção? O que vocês acharam interessante nisso aqui? Para mim, é uma abordagem materialista extremamente fisiológica. Vicente, fala. Só pontuar aqui para fazer uma correção nesse texto. Hum. Esse negentrópico não é assim que se escreve, tá? É negen, E-N-E-G-U-E-N, negentrópico. O que quer dizer, gente? Negentrópico é aquilo que se posiciona automaticamente contra o caos. Entropia é o caos. E a concepção desse neg entrópico, que ele é um conceito da física, da biologia, por isso que a Bebete falou lá, né? Psicologia, vejo que é bem material. E até no campo do marketing, que falam isso daí, que a entropia é desordem. Quando é negentrópico, é que automaticamente se organiza. A vida se auto-organiza, tá? Ela não é o caos. Ela se organiza mesmo estando dentro do caos, tá? Essa é a vida. Por isso que ele cita isso. Entropia é o caos. E o negentropia é a organização que mantém as suas próprias estruturas dentro do caos, tá? Só para esclarecer. Muito bom, Vicente, obrigada. Deu para entender, Armin? É isso que eu queria ver mesmo, porque esse conceito aí, exatamente isso que o Vicente falou, né? Negentrópico, na verdade, é negentrópico, e é exatamente isso. Aí, até lá na frente, ele vai falar que o universo é o contrário, né? O universo é como se fosse algo que sempre está em entropia, né? Que está sempre nessa desorganização. Vai lá, Rita, fala. Na realidade, eu gostei muito dessa introdução dele, ao texto, porque ele começou explicando, né? Assim, bem didático.
Ele começou de uma forma bem didática, explicando o que seria o conceito de vida e faz um paralelo aí com Allan Kardec. O que Kardec entendia, né, pelo conceito de vida, né, o que ele, naquela época, considerou como vida. E aí ele vem dando aí complementa com o que a Bebete falou. Ele complementa dando uma visão bem materialista do que seria a vida. Para mim, esse texto veio confirmar aquela situação da pedra para mim, do mineral. Esse texto só veio confirmar o que eu já havia questionado no nosso último encontro a respeito do mineral. E eu achei interessante também, para a gente entender por que nós estamos falando de vida. Por que a gente tem tanta dificuldade de perceber nessa questão material aqui, que ele está falando, né? Essas características aqui, né? Parece que a gente tem um medo assim, parece que a gente dissocia, mas tem o espiritual, mas não é, né? Tem a vida espiritual, mas, né? É tão interessante isso, aí eu fiquei pensando, por isso que eu acho que é interessante isso, que vai nesse negócio do mineral aí, né? E vamos lá, vai lá, Bebete, fala para a gente poder continuar. O conceito de vida também tem uma pegada poética, né? A gente tende a viajar um pouquinho na maionese quando fala de vida. Uhum. Isso que Bom, você está colocando, porque aí, como que a gente vai, então, classificar, né? Porque eu ah, acho que o que ele está tentando é isso, peraí, mas então é o quê? Né? O que é vida? O que é? Sem essa coisa poética, sem essa estruturação que a gente tenta fazer, que, né, coloca tantas coisas, como que a gente poderia definir? E aí, vamos lá, vamos continuar, porque por que ele entrou nessa questão bem material? Porque Kardec não fala do fio vital? E o que é o fio vital? Né? Então, vamos lá. Vai lá, Bebê. notem que essa definição prescinde, ou seja, não depende de um princípio vital, depende sim de reações físico-químicas complexas. A vida é algo material, no entanto, é dessa propriedade material que o princípio espiritual arcaico irá se aproveitar para evoluir a princípio espiritual vital. Só para a gente entender, porque assim, no começo do livro dele, ele vai falar um pouco dessa questão do princípio espiritual arcaico, que para ele, porque se Deus criou os espíritos, que nós não, como diz lá no livro, que nós não sabemos como, nem em que jeito, e o Alfonso um dia falou isso muito aqui para a gente, né? Nós não temos como saber isso, e não temos mesmo, né? Como que isso se dá, o que realmente é, como que é. Mas esse princípio espiritual arcaico que ele fala é justamente como se fosse esse, esse espírito que foi criado, que a gente não sabe quando, nem que jeito, nem que situação, e que está iniciando esse processo digamos assim, de experiência espiritual, né? Então, dá para a gente pensar um pouco assim. Fala, Hélio. Lê para mim, por favor, a primeira frase. Não, aqui, ó. A vida nada mais é do que um sistema autônomo. Isso, capaz de evoluir por seleção natural, pelo Pois é, mecanismo de transferência de genes aos descendentes. tá, mas aí eu fiquei pensando aqui, quando fala que é um sistema autônomo, ou seja, sozinho, não foi criado por ninguém, a divindade não entra, não tem criador. Que a posição dele é materialista e organicista, né? Não Só se é for... nesse sentido, o Wellington. Não É, Ah, nesse tá. sentido de autônomo, porque não é isso. Não é nesse Ah, sentido. É no sentido de que é um sistema que não depende. Imagina uma célula, por exemplo, né? uhum. Imagina o que é uma célula. Célula é totalmente autônoma. Cada célula tem uma vida individualizada, entendeu? Eu Uhum. entendi nesse sentido. Não sei, talvez o Alfonso discorde. Explica aí, Alfonso. Fala. Eu acho que é bem por aí que ele
coloca um sistema autônomo negentrópico, como nos corrigiu Vicente, né? Que nega a entropia. Só que a física diz que todo sistema aberto é entrópico, ele sofre entropia. Todo sistema aberto tende a desorganizar-se ao longo do tempo. Isso é um dos princípios de física, né? Então, o que tem no sistema autônomo vida que consegue mantê-lo organizado? Todo o resto, toda a natureza tende a se desorganizar. O que é o sistema autônomo vida? Isso a biologia não explica. Ela cria uma denominação que explica como aquilo ali está funcionando, mas não diz o que é que organiza, que mantém essa organização. Isso não está claro nessa explicação, e a gente vai ver aí ao longo do texto, ele comenta a respeito disso. Exatamente. Foi a mesma coisa que nós vimos semana passada, né, Alfonso? Bem dentro disso aí. Bom, aí vamos lá. Um pedacinho aqui, Bebê. Vida. Não. O termo fluido vital e princípio vital, no meu entender, foram usados como um artifício linguístico por falta de um entendimento mais profundo do que era a vida no século XIX. Ó, aí tá. Aí, esse pedacinho aí, eu queria conversar com vocês, né? Fluido vital e princípio vital. Como nós debatemos muito essa questão, e aí depois ele também vai falar que... O que eu achei interessante, gente, é que esse livro, ele foi escrito depois do livro que a gente está estudando, Contextualizando Kardec. E eu achei muito interessante, porque antes desse estudo, o Elias trouxe também mais ou menos essas mesmas questões. O Cardi, eu acho que ele faz um apanhado bem específico da questão, por isso que eu achei esse capítulo interessante, mas eu achei interessante por isso, porque foi 2 anos antes que o Contextualizando Kardec foi publicado. E eu achei interessante é que ele avança em algum posicionamento com clareza. Ele vai tomar uma posição assim, olha, a vida, né, essa questão do fluido vital, é porque na época nós tínhamos, né, toda uma questão que estava em uso, foi muito bem explicado pelo Vicente, né, a respeito da tentativa de explicar o que é vida, né? Então, eu achei interessante isso que ele trouxe. Bom, aí agora, ele vai fazer aqui várias definições de vida. Visão fisiológica, visão metabólica, visão bioquímica, biomolecular, visão da termodinâmica de vida, a definição genética de vida, né? Então, ele vai trazer várias definições. Se vocês quiserem ler, depois a gente pode até voltar. Mas eu peguei aqui, essa parte aqui, quando ele está falando da definição termodinâmica de vida, depois, gente, vale a pena ler o texto. Quem não leu, leia, porque a escrita dele é interessante, e não é uma escrita superficial, é uma escrita profunda, mas ele é claro na forma de expressar. E aí eu acho interessante. Bom, aí ele vai falar uma coisa aqui, ó. Em um organismo vivo, a ordem parece aumentar, que é a questão da entropia, da nega-entropia, viu? A Helene e o Hélio estavam falando disso, né? Da questão do ser autônomo. Uma planta pega moléculas ordinárias de água e gás carbônico e as transforma em clorofila, açúcar e outros carboidratos, moléculas bem mais elaboradas e ordenadas. E aí, ele volta falando essa questão aqui. Bebete, você pode continuar lendo para nós? Que aí eu quero pontuar isso aqui também. Isto ocorre porque um ser vivo é um sistema aberto, que troca massa e energia com a vizinhança. Alguns cientistas concordam que, na maioria dos sistemas abertos, a ordem aumenta quando se fornece energia para o sistema, e que isto acaba formando ciclos. Vários ciclos termodinâmicos existem mesmo na ausência de vida, como é observado em vários processos químicos.
De acordo com este ponto de vista, ciclos biológicos são meramente explorações de ciclos termodinâmicos por organismos vivos. Aí eu queria falar uma coisa que eu achei interessante, porque a hora que quando ele começa pegando essas várias definições, ele fala, a definição fisiológica de vida é interessante, mas ela tem falhas. Por quê? Porque existem, ele fala de bactérias, de máquinas que realizam algumas funções, que não é ser vivo, mas que faz algumas funções, de bactérias que vivem na ausência completa de oxigênio, que também nós falamos semana passada. Aí depois ele vai falar da questão definição metabólica de vida, que existem, que essa propriedade, ela na verdade tem sementes que ficam anos, né? Os esporos, anos, até que eles, como se eles estivessem dormentes, mas depois de vários séculos, eles florescem. Então, assim, eu acho interessante que ele vai falar, isso não é uma explicação que explica tudo o que é vida, porque é difícil, nós chegamos a essa conclusão semana passada, nós não conseguimos, né? Ficou num impasse danado, né? Aí nós falamos do vírus, lembra que até o Alfonso me corrigiu e falou, olha, ele está falando exatamente isso aqui, a definição bioquímica, biomolecular não explica tudo, porque tem vírus, né, que não necessita de material, de ter esse ácido nucleico aqui, que é essa enzima para metabolizar, para reproduzir. Ele se reproduz sem isso. E ele é diferente de uma célula. Então, assim, ele vai falando, olha, isso não é o suficiente. E aí ele está trazendo aqui a definição genética de vida também. O que ele está falando? Que as nossas herança genética, isso é uma característica do ser vivo, né? Que vai passando, vai mudando e nós vamos fazendo com que essas mutações aconteçam, essas mudanças, e o organismo vai se adaptando ao meio para sobreviver. E aí ele fala, estes conceitos, por que ele trouxe? Que são importantes para que a gente possa entender como a vida pode ter se iniciado na Terra. Aí agora nós vamos ler esse ponto aqui, Bebete, por favor. Tá. Outro ponto importante que devemos ressaltar é que a vida demonstra ser um processo neguem-entrópico, ou nas palavras de Hernani Guimarães Andrade, sim, a vida manifesta-se exatamente como um fenômeno criador de ordem, por conseguinte, um processo neguem-entrópico. Esse fato constitui um dos grandes enigmas que ainda desafiam a ciência. Pode a termodinâmica sozinha explicar a contento o surgimento da ordem apresentada pelos seres vivos? Exatamente. Aqui, a hipótese da presença do elemento princípio espiritual, até então arcaico, que interage no processo da criação da vida, passando, então, didaticamente a ser denominado como proponho de princípio espiritual vital. Aqui ele começa a entrar na questão, quando esse princípio espiritual arcaico que ele denomina, né, não sei como seria isso, esse espírito recém-criado, digamos assim, ele se une a essa matéria, né? E aí ele dá o nome de princípio espiritual vital. Eu achei interessante, né? Porque aí a gente vai pensar, bom, como é que é esse negócio das bactérias? É uma bactéria, é um ser vivo, então tem um princípio. Vocês lembram que nós conversamos sobre isso? Mas então o que tem ali? Né? Tem um princípio espiritual ali que está dando essa organização, que está dando essa condição desse ser vivo viver, respirar e se reproduzir e tudo. Como que é isso? Né? Então, a gente ficou questionando tudo isso. Só não conseguimos entender bem os minerais, mas o resto... Aí aqui, gente, eu vou pular isso aqui, porque como propôs o Alfonso, isso aqui ele está explicando aquela experiência
que o Oparinho e o Uri fizeram, desculpa, que o Uri e o, como é que é o nome do, o Stanley. Oparinho mesmo. Não, Stanley e Uri, que fizeram, eles criaram moléculas orgânicas a partir Stanley e Uri, de isso, a inorgânicos. partir do Agora, como Oparinho, essa né, que molécula orgânica propôs. vai se organizar depois, até hoje nunca ninguém conseguiu. Exatamente. Aí nós chegamos também nessa explicação na semana passada, que o Elias até narra isso aqui. Então, eu vou pular isso aqui, porque nós já conversamos sobre isso, essa experiência que foi feita, e chegou a perceber essa importância dessa experiência, dessa formação, que é possível, com alguns elementos, né? Elementos químicos, você chegar em alguns aminoácidos que vão ser promover a formação da vida, mas como isso se dá, na verdade, não entendemos. Porque aí ele vai falar que é a hipótese científica da vida e a hipótese criacionista. Isso aí também a gente já sabe que é aquela que está na Bíblia, né? Bom, agora vamos ler a partir daqui, Bebete. O desenvolvimento da vida na Terra. Allan Kardec contou com a participação de diversos espíritos de todas as ordens de saber, que se comunicaram através de diversos médiuns. Ver a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o item Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Para a montagem da teoria espírita, Allan Kardec destaca que sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Portanto, Allan Kardec se utilizou de uma série de comunicações para montar um esquema básico que permitisse o entendimento do aparecimento da vida e a evolução do princípio espiritual. Mas alertou que naquele momento nem tudo era de conhecimento deles. Questão 613. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-la de maneira absoluta. Será que por enquanto, ou quando a gente for espírito puro, a gente vai entender? Hoje é meu dia de fazer pergunta difícil. Como a gente nunca se comunicou com o espírito puro, né? Eles nunca disseram isso para a gente. Eu acho que a gente hoje já sabe muita coisa que não se tinha conhecimento antigamente. Como o pessoal espírita adora dizer, né? O véu está sendo levantado devagar. Gente, mas eu estava aqui pensando, mas vai demorar, hein, a gente entender isso aqui, né? Porque quando a gente começa a pensar muito nisso, parece que vai dando um nó, né, na cabeça da gente, assim, gente, que negócio é este? Criar os espíritos, pôr no mundo, aí a gente vai para os mundos desenvolver, e aí qual o objetivo disso tudo, meu Deus? Então a gente começa a ficar assim, né? Eu tenho Mas, Iracilda, já começa com, para mim, já começa horrível o texto da resposta. Quando começa a falar, estão nos segredos de Deus, isso para mim é a mesma coisa que jogar a Rita no meio dos capeta, entendeu? Nossa, Mas veja aguento. bem, ô Rita, você imagina que isso aí, né? Digamos que foi uma pergunta feita a um espírito, mas e o médium? E aí nós já vimos que os espíritos, eles correspondem conosco mais ou menos na nossa condição, como disse bem o Alfonso aí, nem o espírito puro, superior, assim, né? Veio até hoje comunicar para trazer todas essas informações que nós não sabemos. E a própria resposta, ela é religiosa, ela é teológica, ela não é uma resposta científica. Então, gente, eu fico super tranquila. Igual eu penso assim, o que acontece com a gente, né? Como aconteceu com Kardec e vai continuar acontecendo. Ora, nós nos
aproximamos de algumas questões que são mais viáveis do ponto de vista científico, ora a gente se afasta, e é o que ele traz aqui, né? Ele trouxe aqui várias teorias, digamos assim, né? Ou vários olhares a partir de várias áreas do conhecimento para mostrar que existem lacunas em todas. Ora elas se complementam, ora elas se afastam, né? Ora elas indicam possibilidades. Eu acho que isso que é o legal. Eu gostei demais desse texto de hoje. Eu quero ler de novo. Eu acho que esse texto dá depois, tá, gente, para um terceiro ou quarto encontro para a gente discutir melhor. Eu adorei. Inclusive, eu quero ler o livro, se você tiver depois o. Mas é isso. Fala, Desculpa, falei Nadir. demais. Ô, Nadir, Falou antes da não. Nadir falar, Você não antes da falou de... Nadir falar, antes da Nadir falar, a Nadir lê Eu vou pensamento, meter o cara. pau. A Nadir lê pensamento, cara. Eu estava aqui pensando assim, gente, eu não acredito que A depois minha dessa língua leitura está a Nadir não vai coçando. falar. Falei, a Nadir tem que falar, A cara. minha língua está coçando. Eu estou com Kardec, quando ele disse que a gente, quando descobrisse alguma coisa, tinha que andar mão a mão com a ciência. Então, se o Espiritismo de Kardec é progressista e tem que estar lado a lado com a ciência, eu fico com a ciência, né? Eu vejo Kardec assim, ele é muito religioso porque é a época dele. Então, o criacionismo, ele vai para a ciência e corre para o criacionismo de novo. Mas eu continuo seguindo o conselho dele, né? Então, se estou do lado da ciência, não do criacionismo, então, estou desse jeito. Então, assim, eu acredito que Kardec, como ele queria provar, colocar o espiritismo como ciência, e ele pediu para que a gente ficasse com a ciência, se caso ele estivesse errado, eu já cheguei no ponto que eu estou com a ciência e não com o criacionismo. Entendeu? E aí, quando ele fala, esse estudo aí, ele fala assim que o princípio espiritual que Kardec imaginava, ele deixa claro aí, assim como eu observei bem no livro da Sayegh também, que é filosofia, que o princípio espiritual ele foi criado ali no momento do Big Bang, né? Esse espírito, como ele fala aí, o princípio arcaico, né? O princípio arcaico, pelo menos no meu entendimento, foi criado ali na hora da criação mesmo, ali, bem no princípio do Big Bang. Então, assim, tudo bem, a doutrina espírita, ela é criacionista porque é Deus. Mas eu acho que Kardec deixou, assim, entre linhas, que ele falou naquela época porque ele era um religioso e a ciência era teológica, né? Então, assim, eu vou ser expulsa, né? Porque da sala também, porque eu estou ficando eu não acredito nesse criacionismo, não. Não. Para mim, eu estou do lado da ciência. Ô, Então, Nadir, você não vai ser expulsa por nós, não. Pode ficar tranquilo. tá. Porque eu já estou assim, entendeu? Então, eu acredito que isso. Se Kardec, a intenção dele era aproximar o espiritismo da ciência, eu acho que a gente deve avançar em ciência, não acreditar, sabe? Se Deus criou, se teve uma criação, foi lá no princípio, né? E nós somos evolucionistas. Então, se ele quer colocar o espiritismo dentro do Darwin, da evolução, então não dá para ficar acreditando nos dois. Uma hora você é evolucionista e uma hora você é criacionista. Não tem como. Eu posso estar muito errada, mas não sei. Nadir, muito obrigada. É isso mesmo.
Tem que dar sua opinião mesmo. Agora, alguém parece que tinha levantado a mão, não sei se foi o Wellington, tirou. Eu Wellington? gostaria de falar Ah, então fale, Bebete. sobre isso que Nadir está trazendo, assim, eu vejo o Kardec oscilando muito no texto dele em geral, sabe? Tem hora que ele coloca umas coisas assim bem de complicada da gente engolir. Mas eu dou para ele 100% de desconto, primeiro, pela época que ele estava vivendo, segundo, pela iniciativa que ele teve, e ele poderia ser Deus, então, se ele soubesse tudo e colocar tudo de uma maneira tão coerente e atual, né? Agora, o que é mais bacana é a gente ter grupos como esse, que a gente pode não só falar do que a gente está percebendo, como discutir também. Eu acho que isso é o mais importante. Se for um grupo que não dá para colocar, não dá para discutir, tem que cair fora, que não é o caso do nosso, portanto, Nadir não vai ser expulsa. Ela vai ter que pedir para sair com muita vontade, senão a gente não vai deixar. Ô, gente, aí, olha que interessante. Então, a gente está percebendo aqui que o Alexandre, ele faz assim, qual que é o diferencial nosso, enquanto espíritas? Que nós entendemos que há um princípio espiritual, que esse princípio espiritual também foi criado no sentido assim, né? Um dia foi, apareceu, que até hoje nós não sabemos. Nós ainda estamos lutando para tentar entender o que é vida material, né? Que é vida material. Quem dirá a vida espiritual? Agora, o que eu acho legal desse estudo dele é isso, é que ele foi trazendo e foi mostrando para a gente como que o princípio espiritual, ele foi junto com a matéria, né? Bem dentro disso aí que ele está trazendo, que não descarta nada disso que a gente está falando aqui, e essa visão, Deus criou, né, um momento, nós não sabemos como, porque nós não sabemos mesmo, né? Só que aí eu quero puxar aqui para o texto novamente, quando ele está falando aqui daquela experiência que foi feita, que nós já falamos, que eu achei interessante, que quando eles fizeram, na época, a experiência, eles conseguiram apenas, ali, né, as reações químicas, produzir apenas 20 aminoácidos. Só que, e desses 20 aminoácidos, aliás, que para surgimento da vida eram necessários pelo menos 20 aminoácidos. A vida, né? O material, né, mesmo, que é capaz de se reproduzir, dentro desse contexto todo que nós estamos vendo aqui. E aí, aqui ele está falando que depois, quando a experiência foi refeita em 2008, eles conseguiram detectar, por aparelhos mais modernos, a presença de 22 aminoácidos. Na época, a experiência, ela ficou meio duvidosa, porque os 3 elementos que foram detectados não seriam suficientes para essa formação dessa matéria viva, né? Só que depois, quando eles repetiram a experiência em 2008, isso aí já foi constatado 22 aminoácidos presentes ali, que já seria o suficiente para a formação da vida. E aí ele faz uma afirmação aqui que eu achei interessante. E aí ele fala assim, ou seja, olha o que ele fala. A hipótese proposta para o aparecimento dos ingredientes da vida, feita por Stanley Urey, não foi descartada, sendo a mais provável hoje em dia. Aí a ciência, que a Nadir falou, antigos resultados mostram uma forte evidência de estas moléculas orgânicas específicas poderem ser sintetizadas de reagentes inorgânicos atmosféricos. Por que eu acho interessante isso aqui? Porque aí, o mineral, né? E o mineral, vamos voltar na Rita, e o mineral, né? E o mineral, não é? A gente pensa que as coisas estão desconectadas, mas de repente nós vamos ver que é possível a formação da vida. Olha que interessante, a partir disso aí, de elementos químicos, né? Então, assim, olha que coisa interessante. Eu só achei interessante isso aqui para a gente entender aqui. Aí, vamos continuar lendo a partir daqui, Bebete? O, o,
Oi, Iracilda, eu só vou falar Fala. rápido. Tem uma coisa nessa sua fala, eu acho que na fala de todos, que é nós separamos as coisas para a gente entender. As coisas necessariamente não são, vamos supor, matéria e espírito, tá? Estou falando o seguinte, a gente nós podemos pensar também como uma unidade, é porque as referências que a gente tem limita o olhar e limita o resultado do nosso olhar, né, da nossa análise. Eu acho muito, muito interessante isso, mas Uhum. é só isso. Só uma viagem. Legal, foi isso mesmo. Nós estamos viajando, bem viajado hoje. Bom demais. Bom, vamos lá, Bebete, continua lendo para nós. Agora ele vai pegar até de Allan Kardec sobre a origem da vida e do espírito, né? Vamos lá. Passaremos agora a verificar o que segue valendo atualmente de tudo o que foi proposto ao tempo de Allan Kardec, a respeito do ponto de partida do espírito. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos propõe na questão 21 de que Deus esteve sempre ativo, e nesse caso refere-se à criação da matéria. Em seguida, na questão 22, nos diz que a matéria é o laço que prende o espírito. Na questão 25, distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. E na questão 27, Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. Tratamos de como se pode determinar com alguma precisão o momento do Big Bang. Podemos, assim, de mesma forma, determinar com a mesma precisão o momento em que Deus criou a matéria e, por consequência, o espírito, para todos os fins práticos, e isso se deu no momento do BBB. Gente, aí isso aqui a gente está vendo que Kardec, lembra que aquela questão que é onde deu nó na nossa cabeça, seres inanimados, corpos brutos, minerais, seres animados, vegetais, seres animados não pensantes, quer dizer, que são os vegetais, tem princípio vital, mas não tem inteligência. E aí eu achei interessante que isso aqui é o que a Arlene estava falando, né? É como se parece que a gente dissocia as coisas e nem sempre é por aí, né? E aí ele está falando aqui, ó, mas não tem princípio vital, mas não tem inteligência. Seres animados, pensantes, animais, têm princípio vital e princípio inteligente. Então, aí ele continua falando. Que vem desde Aristóteles, lembra que o Vicente trouxe bem para a gente essa questão né? E que o Elias também traz, do Aristóteles, quando ele fala dessa questão da classificação, né, de seres vivos em plantas e animais, né? E aí ele vai falar dos reinos, que nós já vimos aqui, né? O Elias também trouxe, eu vou pulando isso aqui porque nós já vimos, tá? O reino monera, protista, fungo, planta e animal. São 5 reinos hoje, né, que nós são considerados, tá? E aí ele fala dos vírus, que tem vírus né, que são classificados. E eu achei tão interessante essa fala dele aqui, ó, que os vírus, talvez fósseis vivos remanescentes dos primeiros passos para a criação da vida. Vocês perceberam esse detalhe aqui, dessa frase? Eu achei tão interessante. Ele está aqui fazendo como diz a Arlete, uma viajação interessante aqui, ó. Talvez os vírus, fósseis vivos remanescentes dos primeiros passos para a criação da vida. Eu achei tão interessante essa frase dele. Mas e não aí, deixa de ter uma especulação, né? Isso, exatamente, a viajação, né? Uma especulação, viu, Alfonso? Mas aqui também tem muita especulação, né? Assim, aqui tem muita coisa do que acha, do que consegue, a partir de referenciais que a gente olha e vê que é complicado. Ele mistura o tempo todo ciência e religião, o tempo todo teológico está aqui, né? Estou falando de Kardec mesmo, né? Fala, Wellington. Vamos ver se o Quando Wellington você fala. falou assim que o vírus pode ser
Como é que é? Para criar para a vida? Como é que é? Leia para mim, por favor. Você acabou de falar agora? É uma frase que ele coloca aqui, talvez os vírus, né? Fossem fósseis vivos, remanescentes dos primeiros passos para a criação da vida. Se fossem fósseis vivos, né? Isso. Ou seja, para gerar vida, teria que estar vivo, alguma coisa assim. E a origem deles, né? Aí Uhum. voltamos à estaca zero de novo. Uhum. Porque vivos já estavam, né? Ele só evoluía, no caso. Uhum. Não criaria a vida. Exatamente, né? Então vamos lá. Vamos continuar a partir daqui, que aqui eu acho que ainda vai dar uns nozinhos na nossa cabeça. Vai, Bebete, nossa tese. Nossa tese é de que, no mineral, até melhor dizendo, em qualquer elemento material que tenha em seu constitutivo físico a presença de pelo menos um elétron, lá já teremos, como já explicamos anteriormente, a participação do princípio espiritual arcaico. Aí, agora você vai ter que parar, porque isso aqui tem que dar uma boa discussão. Então, por que eu eu lembrei muito da Rita quando eu li isso aqui, gente? Porque nós debatemos isso na semana passada, porque a gente não chegou. E ele está fazendo uma afirmação. É uma tese, né? Por isso que o Afonso falou, ele está especulando aqui também. Mas não é uma especulação interessante? O que vocês acham? Eu acho Para mim, a interessante aí. explicação é super lógica. Para mim, a tese dele já está aceita por mim. Porque fala aí, se tiver um átomo, um elétron aí, então tem princípio de vida. Agora, vamos lá trazer aqui, já que nós estamos viajando, nos humanoides que estão sendo criados, então, os robôs. Como é que vai ficar essas coisas? Será que um dia vai ter Wellington, vida? para que você está complicando, Wellington? Você acredita que eu li um livro aqui, vou até pegar o nome dele, né? Utopia Pura. E aí, nesse livro, fala das experiências que o mundo espiritual estava fazendo para poder conseguir colocar um espírito para poder agir num humanoide. É lógico que é utopia, tudo doideira demais, né? Mas já que nós estamos viajando, será que um dia vai ser futurista igual esses filmes do futuro que a gente vê aí, que as máquinas vão ganhar vida? Ai, ai. Eu deixo para os universitários responder essa pergunta. Ai, vamos lá, gente. A provocação está aí. Bom, a Arlene fala. Olha, eu nem lembro mais o que eu ia falar, mas eu acho que eu olhei para a Rita e eu pensei exatamente, porque eu sempre pensei nisso, né? Assim, eu sempre pensei, acho que como acho que a maioria de vocês aqui, nós estamos o tempo todo procurando, são esses processos conceituais que a gente vai, né, organizando durante a nossa vida aqui na Terra, e o que esse texto traz é o seguinte, gente, nós estamos tentando encontrar caminhos a partir dos outros caminhos, e mineral é vida também. Mineral também é um ser vivo. Pode não ser um ser vivo com os referenciais que nós temos, que são limitados, são limitantes, dependemos de tecnologia que ainda nós não temos, né? Mas não são os espíritos desencarnados que vão fazer isso. Isso tudo faz parte do nosso processo. Né? E eu também concordo, não sei se foi a Bebete que falou, não existe véu, eu penso que não existe véu nenhuma e nem Deus sequer que a gente saiba ou não. Existe uma questão que faz parte do desenvolvimento nosso, do nosso desenvolvimento humano, de intelectualidade, de cognição, que acompanha isso tudo, né? Para que a gente entenda o que ainda não entendemos, para que a gente amplie os nossos leques de referenciais, né, que são limitados, são limitantes e vão continuar sendo, diante de tudo que a gente vê aqui, vão ser cada vez mais ampliados, né, mas continuarão. Muito bom, é isso. Bom, então vamos continuar aqui, porque eu acho agora é que ele começa realmente fechando as conclusões dele. Bebete, continua lendo para nós aqui.
Mesmo não sendo fácil determinar quando iniciam os processos inteligentes, não é possível dizer com certeza que os componentes dos reinos Monera, Protista, Fungo e Planta não tenham qualquer indício inicial de inteligência, posto que o princípio espiritual vital está atuando nessas fases. Preparando-se potencialmente para as próximas fases da vida na Terra, quando do aparecimento dos animais, quando se transformará em princípio espiritual propriamente dito. Certamente muito mais complexas. No entanto, já contam com o desenvolvimento do instinto e dispõem de algum tipo de sensibilidade, reagindo ao ambiente, seja com a luz solar, a chuva, o vento ou a temperatura, para citar alguns exemplos. E dentro disso eu coloquei uma música lá no grupo para todo mundo ver a ilustração desse parágrafo. Tá bom, depois nós vamos ver. E eu achei tão interessante isso aqui, porque, gente, quando a gente assiste qualquer programa assim, desses que mostram o que tem de ser no oceano, que a gente não imagina que existe, vivendo, respirando, movimentando, coisas assim que você fala, meu Deus, que é isso, né? Como que esse ser... De vez em quando a gente está aqui, ó, olha aqui, olhando para a tela do computador e aparece um ponto, aí um ponto sai aqui da frase, começa a andar, o ponto é um bicho. Vocês já viram isso? O ponto é um bichinho, e de repente sai e começa a andar. O que é isso, né? Assim, como que a gente pensa, né? Assim, e o ser anda, e o ser reproduz, e o ser respira, e o ser, né, se alimenta de alguma coisa. Olha que loucura, quanta coisa a gente não entende. O próprio funcionamento da célula, gente, a célula me encanta, porque a célula é um ser que ela mesma já é uma coisa maravilhosa. Imagina o nosso corpo com essa quantidade de células que nós temos, a diferenciação entre cada uma, né? Então, assim, a função que cada uma tem, como que ela foi tudo desenvolvendo. Então, eu acho magnífico demais, né, ver essas coisas. E aí ele vai falar aqui da questão da vida animal, e aí ele vai pegar aqui um outro exemplo, mas aí eu quero já pular. Aí, gente, toda vida, eu tive um problema com essa questão 44. Toda vida eu tive um problema com ela, né? De onde vieram para a Terra os seres vivos? Vocês lembram dessa questão lá dos espíritos? Toda vez que eu ia dar o curso, eu ficava encasquetada. Falava, bom, então, a vida na Terra, ela veio de outro planeta, é isso, né? De onde vieram para a Terra os seres vivos? Então, assim, essa pergunta toda a vida me bateu aqui. Vai lá, Bebete, você pode falar e continuar lendo para nós? O Vicente colocou uma observação importante ali no chat, acho que vale a pena ler. Eu estou lendo, vou ler. Minerais não têm então tá. vida, eles são substâncias inorgânicas, ou seja, não são formados por processos biológicos, não possuem características dos seres vivos, como a capacidade de crescer, se reproduzir e responder a estímulos. Os minerais são formados por processos geológicos e podem ser encontrados em uma variedade de formas e composição químicas na crosta terrestre. Exemplo de minerais inclui quartzo, feldspar. Eles possuem uma estrutura cristalina específica e são classificados com base em uma composição química e arranjo atômico. Pois é, e aí a Arlene questionou. A Arlene questionou? Não poderia ser uma forma de vida? Aliás, o que é vida? Eu acho interessante o comentário do Vicente, porque se a gente pegar aquela definição que ele faz pela termodinâmica, se você fornece energia a um sistema vivo, ele reage e produz outra vida, pode continuar vivendo, né? E evoluindo. Agora, num sistema inorgânico, né, numa rocha, se ela receber um raio em cima, que é uma quantidade enorme de energia, ela pode efetivamente até mudar
o seu processo, né? Até mudar a sua organização cristalina ali. Mas ela não consegue transmitir essa organização cristalina para um outro ser ou outra não reproduz essa nova organização cristalina por si. Então, a grande diferença entre ser vivo e não vivo é essa capacidade de transmitir a outros a sua estrutura. E a rocha, o mineral, ele pode até mudar, a depender da energia que ele receba, toda a sua estrutura. As rochas metamórficas são isso, né? Mas eles não conseguem transmitir para descendentes essa estrutura nova que ele ganhou. Fala, certo, Rita. Vicente? Ajuda aí. Eu só estou ouvindo. Eu posso falar uma coisa rapidamente? Fala, por Eu favor. entendi o que o Vicente colocou, e é isso mesmo, é o que está lá, né? É a definição e o conceito. Eu entendi o que o Alfonso trouxe, e eu concordo. Porque a gente tem hoje, eu concordo, é isso que eu estou falando. Mas eu acredito que são referenciais que podem ser mudados, o conceito do que seja a vida, igual a gente fala, tem que reproduzir, tem que transmitir. Será? Será que é só isso? Será que é isso mesmo? Porque nós construímos não só os nossos deuses, né? Mas construímos os nossos conceitos e as nossas verdades. É o que temos para hoje. Eu Até entendo, o né? universo que a gente observa é aquilo que a gente observa, né? Não, sim, mas o que eu penso é que os conceitos, eles vão ser cada vez mais rearranjados, é isso que eu estou falando. Eles vão mudando. É nesse sentido, porque não tem como discordar de você e não tem como discordar do que o Vicente colocou. Não tem como. Mas eu acho que as coisas vão mudar a partir dos referenciais que a gente tem da nossa trajetória de cognição e tudo mais. É isso que eu ia falar. Concordo, Alene. A gente já tem hoje identificações de ação de cristais em cima de sentimentos humanos, né? Você tem técnicas de energização que usa cristais, usa pedras aquecidas, que muda o sentimento da pessoa. Então, isso aí não é uma influência vital? Então, realmente eu concordo que e o que eu fico chateado com o cientista que diz não existe Deus, não existe Espírito. Porra, que teologia é essa que não permite essa dúvida? Por que essa tanta certeza de que o Espírito não existe? Permita-se a dúvida, que com certeza você vai começar a encontrar situações que essa dúvida ajuda a explicar. Concordo com você. Tem a Rita e o Vicente inscritos. Olha, eu estou na linha da Arlene. Estou indo com ela no mesmo bonde. Por quê? Eu penso da seguinte maneira: tudo bem, né? É o que se construiu aí, é a explicação que se criou para o que seria a vida, é aquilo que se chegou a um consenso de que seria aquilo. Mas no meu humilde e ignorante entendimento, que é totalmente ignorante, que eu não tenho nenhuma. Eu não sou bióloga, não estudei física nem nada. Para mim é o seguinte: tem um negócio lá dentro, tá, que se move, tem um negócio ali, vamos botar entre aspas, que é vivo, né, um átomo, uma molécula, o que for denominado ali, não pode ser uma coisa, na minha cabeça, que não tem. Tudo bem, se definiu que o ser vivo é aquele que tem que transmitir alguma coisa para alguém, mas isso foi uma criação, né? É um consenso que se chegou científico daquilo ali, do que seria a vida e tudo. Mas eu penso e continuo ainda, eu estou com a pedra ainda, estou com o mineral. Entendeu? Na minha cabeça, o mineral está lá. Ele é formado do quê? Como que ele se formou? Aquela pedra surgiu do nada? Não, ela começou ali, e apareceu a pedra. Não, gente, ela, de alguma forma aquilo ali foi se formando.
E se foi se formando, se tem como, tem o que forma ela lá, molécula, átomo, o que for, para mim é vida. E é isso, tem princípio vital. É a minha ignorante compreensão das coisas. É o Vicente agora. Exatamente, Rita, Arlene. Nós estamos aqui reunidos, tá? Justamente para mudar essas concepções, que por enquanto são as mesmas. Essa agregação de matéria inerte, ela existe, e sem vida, porque é matéria inerte, tá? Por enquanto, dentro das concepções, dentro das análises fantásticas que se fazem hoje, eu já conheci aparelhos que não encontram absolutamente nada, sabe? É aquele agregamento de matéria mineral e que agregou simplesmente através de processos físicos químicos. Mas se nós encontrarmos aqui, e esse grupo tem essa responsabilidade, não basta nós acreditarmos sim ou não. Nós temos que pesquisar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Olha como é importante a vivência em grupo. De repente, um de nós aqui encontra a vida na pedra aí, ó. Nós vamos mudar todos os conceitos do mundo. Ótimo. Está aí. Mas, por enquanto, dentro das evidências e de todos os ambientes de análise, é isso que se apresenta. Eu estou buscando, tá? Eu estou tentando sentar diante de uma pedra e dialogar com ela. Faz anos que eu faço isso, tá? Mas eu não estou encontrando uma correspondência efetiva, tá? Ainda meus problemas psicológicos não foram resolvidos por ela. É isso, tá? Mas a sua energia influencia ela. Não, Não é o não. Afonso. O Afonso acabou de falar aí. Adorei, Vicente. Adorei. Gente, já que é para a gente viajar, eu estava aqui viajando com Francisco de Assis, quando ele olhava para o fogo e falava, irmão fogo, irmã terra, né? E aí eu fiquei pensando, o que será que ele conseguia sentir que a gente não consegue ainda, né? O que será que a gente vai ainda, como disse bem o Vicente agora, descortinar por aí, né? Quando a gente poder ver em tudo a criação de Deus, em tudo vida, vida no sentido de que, não no sentido biológico, né? Mas, assim, há algo ali que a gente não compreende ainda. Né? Então, eu acho tão interessante isso. Bom, vamos lá. E só para a gente... O ainda é chave, né? Hã? O ainda, o que tem para hoje é chave nisso tudo, né? É o ainda sempre. É verdade. Bom, e aí voltando naquela questão que sempre me intrigou e que eu sempre tive um pé atrás com ela, quando Kardec fala na questão 44, que a Terra lhes continha os germes que estava aguardando o momento para se desenvolver. E por que ele volta nisso aqui? Porque senão a gente vai pegar e explicar que foi assim que surgiu a vida, porque está lá no Livro dos Espíritos. E que não está de acordo com o que a ciência já entendeu. Então, olha que interessante isso que ele traz, né? Por isso que ele vai falar, olha, aí ele vai pegar aquela parte e vai estar explicando aqui para nós, ó. Esse pedaço aqui, né? Que por que não foi assim que ocorreu. As reações físico-químicas chegaram a alguns tipos de aminoácidos que são extremamente eficazes, como o RNA, que, combinados com proteína, gordura e com a presença sempre oportunista do princípio espiritual, aí ele traz o princípio espiritual arcaico, faz com que a vida se inicie. Então, para ele, a vida surgiu porque tinha aqui. Já tinha condições dela surgir aqui. Que é o que não, no Livro dos Espíritos deixa esse vago aí, né? Então, vamos lá. Aqui ele fala a afirmação dele, mas defendemos que, na realidade, eram apenas os princípios espirituais arcaicos que eram potencialmente muito semelhantes para cada organismo vivo que emergisse. A partir do surgimento da vida, com a atuação desses princípios espirituais arcaicos,
temos o momento em que os princípios espirituais iniciam a sua diferenciação na escalada da evolução. Didaticamente, seriam, então, os primeiros princípios espirituais vitais, que é o que está... Essa é a tese dele, né? E aí, ele está falando aqui, ó, outra parte da questão lá. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados. Aí ele fala, não existe força afastando nenhum princípio orgânico, né? Pelo contrário, os princípios orgânicos, quando surgiram, eles já apareceram com aquilo que lá atrás a gente falou, né? Com essa forma autônoma de se organizar. É interessante isso, né? E que segundo aquilo que ele traz, é dado justamente pelo princípio espiritual. É ele que vai manter esse sistema de organização da matéria, né? Eu achei isso aqui muito interessante, né? E aí ele continua falando, eu estou passando rapidamente aqui, só para a gente ir lá para o final, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, depois pode me interromper, tá bom? Só para a gente já adiantar um pouquinho aqui. E aí ele fala, estes germes permanecem em estado latente, como crisálida. E aí ele está falando, os seres de cada uma dessas se reuniram e então se multiplicaram. Aí ele está derrubando isso aqui também. Aqui ele está falando, aqui os espíritos defendem a ideia de que existiriam princípios espirituais criados para cada tipo de espécie. E é uma hipótese criacionista. Então, ele está trazendo isso aqui. Por quê? Voltando lá ao que a Nadir falou. Porque hoje a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente fica nessas dúvidas, né? Nessa dúvida de trazer a hipótese científica que já está estudada, que já está demonstrada, para a nossa discussão atual hoje. E a gente, sem querer, traz essa visão de que já estava tudo pronto, cada ser que ia desenvolver já tinha ali seu princípio, né, para se desenvolver daquela forma. E não foi assim. Aí ele vai falar, olha que interessante que ele fala aqui, ó. Aqui, ó, sabemos hoje que a partir de uma ou de algumas primeiras células vivas originou-se um total da ordem de 1 bilhão de espécies diferentes, existentes até hoje. E aí ele vai falar, né, que haja Arca de Noé, né, tem uma animação aí agora que é a Arca de Noé, que eu acho que vai ser ótima, uma animação brasileira, gente, assista, que eu acho que vai ser legal, vai trazer alguns questionamentos para a gente. Então, eu acho que, olha, que interessante, ele está trazendo aqui, ó, no entanto, a natureza nos proporcionou a genética. Aí ele fala da genética, que é um mecanismo eficiente para a transmissão dos caracteres de raça, da seleção natural, como mecanismo de controle e a lei do progresso para a evolução do espírito. Então, ele volta na genética, porque hoje é o que a gente tem, o estudo que hoje nós temos de mais avançado nessa direção aí, né? Dessa transmissão de caracteres, dessa questão desse progresso, né? E aí, ele vai trazer aqui a análise que o Cialpone faz, que, na verdade, em relação ao que o Cialpone fala, ele pega o Marcelo Regis e ele fala assim, comparativamente, o Espiritismo ensina que a vida corporal é parte de um processo natural, e errar é uma condição de viver. Olha que interessante que a gente estava conversando. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes e, como parte do processo evolutivo, reencarnam em diferentes mundos para que neles, através da relação espírito-matéria e do convívio com seus semelhantes e com a natureza, aprendam-se e se desenvolvam. A vida corporal deve ser encarada de forma positiva, como oportunidade deve ser aproveitada em todos os seus minutos. E aí eu achei muito interessante, porque ele está falando isso aqui para a gente entender, gente, que a coisa é junto, né? Nós estamos evoluindo junto. Esse princípio espiritual evoluindo junto com a matéria, nesse processo de milhões e milhões de anos. Eu acho isso, assim, fantástico, né? A gente imaginar isso, né? Aí, aqui, só para a gente ver, eu ia falar sobre isso aqui, vocês entenderem esse quadro aqui, e é o que é a proposta dele. Ele fez um resumo aqui, né? Do Big Bang, né? Surge a vida na Terra mais ou menos aqui, né? Quando surge a vida na Terra. E a partir daí, né? Esse princípio, essa organização que pode, né? De vida no sentido dessa união desse princípio espiritual com os seres e formando os animais,
e lá na frente o homem, 200 mil anos, né? Os hominídeos, aqui o homem, né? Já está bem aqui, ó, né? Os hominídeos, né? Os primeiros hominídeos, 4,5 milhões de anos. 4,5 milhões de anos para a gente chegar ao que nós somos hoje. Tá? Então, assim, olha que interessante, até aqui, né? Foi 4,5 milhões de anos. É tempo demais, gente. Eu não sei nem imaginar o que é isso. Que são 500 milhões, né, de anos, né, de processo de evolução. Eu não sei você, mas eu não consigo nem imaginar o que é isso. Né? Para mim, um século já é muito. Então, olha que interessante aqui onde o homem foi surgir, né? Só 200 mil anos, né? De acordo com o que nós somos hoje, né? E aí eu achei interessante, só para terminar aqui, esse ponto aqui, né? O princípio espiritual estagiou desde os primeiros organismos unicelulares até os animais de hoje, através da análise do DNA de todos os seres vivos, podemos determinar que o primeiro animal a surgir na Terra foi a esponja marinha. Aí, gente, que legal, olha, esponja, animal. A partir do primeiro animal, a esponja marinha, os mecanismos já citados de evolução fizeram com que 500 milhões de anos evoluíssemos até as formas hominídeas e bem mais perto de nós. Nos últimos 500 a 250 mil anos, evoluir até o Homo sapiens, também chamado de homem moderno. Trataremos disso no próximo capítulo. Então, ele encerra aqui. Considerações finais. Esse livro é edição de vocês, da EFOS? Não, não é não. Não? Esse livro foi editado 2 anos após o livro do Elias. Eu já quero saber do próximo capítulo. Aqui você tem o PDF, ô Iracilda? Tenho. Do livro todo? Eu tenho você pode PDF. passar? Vocês querem que eu ponha eu quero ler tudo também. Vou pôr lá no grupo. Vale a pena, viu, gente? Ele traz muitas questões. Ele faz uma análise de várias questões do livro dos Espíritos relacionadas com essa questão do espírito, da criação da matéria e tudo. Então, é muito interessante, está muito interessante. E ele foi escrito depois, viu, Alfonso? Tá? Então, foi muito interessante. O livro do Elias foi lançado em 2020 e o dele em 2022. Considerações finais. Pode ser um livro também para a lista dos desejados. Opa, Bebete falou tudo agora, hein? O que eu acho interessante, né, é que são estudos novos que estão aparecendo e que estão trazendo essa questão da ciência, fazendo essa aproximação, como diz a Arlene, né? Tem hora que a gente aproxima, né? E é assim, essa tensão, né? Que a gente está tentando agora fazer essa discussão um pouco mais menos dogmática, né? Que a gente já tem feito até hoje. Então, assim, acho que agora a gente tem aí vários estudos nessa direção, vários autores recentes que estão trazendo para nós novos questionamentos. Assim, talvez não tenhamos todas as respostas, mas eu acho que as perguntas são boas. Como disse o Vicente, através das perguntas que nós vamos entendendo, né? Então, vamos lá. Mas as perguntas, elas são mais importantes do que as respostas, né? Porque as respostas são temporárias. Não que as perguntas não sejam, mas, assim, né, elas é que promovem isso na gente. Isso é muito bom. Exatamente. Só esse movimento me fascina. Eu saio daqui meio desnorteada em alguns momentos, eu fico assim... Como é que fala, gente, quando o gado fica ruminando? Eu fico ruminando. Isso aqui é bom, né? É muito bom, né? É bom, muito bom. Gente, então nós encerramos por aqui. Na semana que vem nós vamos passar para o próximo capítulo, o último do livro, tá? Que é sobre o pensamento. Vai ser outro estudo interessante. E aí, nós vamos voltar na outra semana, já com o autor Elias, para fazer o encerramento para nós. Tá bom? Eu agradeço vocês
Fiquem com Deus, gente. Tchau. Vamos dar tchau aí para a Tchau, gente uma boa semana a encerrar. todos. Obrigada, gente. Até semana que vem. Obrigada, obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada, gente.